te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Boa noite. Saúde a amada igreja reunida em casa, com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito bom estar reunido com você nesta noite, para que juntos possamos aprender, conversar, louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Amém? Quero convidar você a acompanhar a leitura da palavra do Senhor, que será lida em 1 Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, terceiro capítulo. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 8. Já peço para você colocar aqui nos comentários, no chat, os seus pedidos, seus agradecimentos, seus pedidos de oração, seus agradecimentos, para que no final nós possamos orar junto com você e por você. Amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso de número 8. Um texto que nos faz relembrar, um texto que nos faz refletir diante do momento que nós vivemos, diante de tantas coisas que nós temos presenciado. Um texto que nos confronta, um texto que nos faz refletir sobre como nós temos vivido a nossa vida, não só uns com os outros, mas com as pessoas, com os nossos amigos, com a nossa sociedade, enfim. Pedro aqui fala do amor fraternal, do modo como nós devemos viver uns com os outros. 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso de número 8, diz assim: finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes.
Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem a bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busquem a paz e empenhem-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Palavras do Senhor. Amém? Diante de um tempo tão difícil que nós temos vivido, diante de um tempo de guerra, diante de um tempo onde nós temos visto pessoas se atacarem com palavras, por pensarem diferente, nós somos chamados pelo Senhor a viver o amor fraternal, a não pagar o mal com o mal, mas com o bem, porque para isto é que nós fomos chamados, e que o nosso modo de pensar seja compassivo, fraternal, um amor fraternal entre nós, entre amigos, misericordioso, humilde. Esse é o jeito, essa é a maneira que nós devemos viver segundo nós dizemos que somos, segundo os discípulos de Jesus que nós somos. Amém? Palavras do Senhor. Eu quero orar com você, por você. Peço para que você desde já coloque aqui a sua oração, seu pedido, seu agradecimento, para que a gente ore junto no final. Amém? Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças pelo dia de vida, te damos graças por tudo aquilo que a gente já realizou no dia de hoje, te damos graças, ó Pai, porque apesar de nós, o Senhor tem se feito presente e tem nos abençoado. Te damos graças, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem provisionado todas as coisas para nós. Nós pedimos a Tua paz, a Tua unção, a Tua direção sobre a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui reunida nesta hora, cada família, Senhor, aqui representada, que o Senhor coloque Tua mão santa, cuidando, curando, restaurando, provisionando todas as coisas. Nós pedimos, ó Pai, em especial para aqueles irmãos e irmãs, para aquelas pessoas, ó Pai, que estão acamadas, vítimas ainda do Covid-19 ou outra doença, pedimos que o Senhor esteja colocando a Tua mão santa, curadora, restauradora sobre a vida dos Teus filhos e filhas, em nome de Jesus, Pai. Pedimos também a Tua bênção sobre aqueles que trabalham nos hospitais, que estão enfrentando isso, estão na linha de frente, ó Pai, há tantos meses. E, Senhor, ó Pai, continue os guardando, os livrando, os protegendo, e que eles continuem sendo instrumentos na Tua mão, na vida daqueles que têm sofrido, ó Pai. Meus Senhores médicos, enfermeiras, motoristas de ambulância, pessoal da limpeza do hospital, aqueles que têm trabalhado incansavelmente na luta, ó Pai, para combater esse mal. Obrigado pela Tua presença, pedimos que o Senhor continue a nos direcionar como Teu povo, ó Deus, como nação santa, como propriedade exclusiva Tua, ó Pai, que nós possamos viver e observar aquilo que lemos agora na Tua palavra, quando Pedro nos diz sobre o amor fraternal, para nós pensarmos, ó Deus, temos o mesmo modo de pensar uns com os outros, sermos misericordiosos, humildes uns com os outros, não pagar o mal pagar o mal com o bem, Senhor, não praticar ofensas uns contra os outros, mas que as nossas palavras, as palavras que saiam da nossa boca, sejam palavras de bênção, palavras de paz, palavras de consolo, palavras, Senhor, de esperança, palavras, ó Senhor, que manifestam a Tua graça, a Tua presença na vida da nossa sociedade, no mundo em que vivemos, na nossa vida, na vida com aqueles com o qual nós convivemos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias que se renovam cada manhã. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Continue, ó Pai, a nos direcionar como Teu povo, onde estivermos, reunidos em cada casa, onde estivermos, que nós continuemos sendo um instrumento valoroso nas Tuas mãos. Obrigado, ó Pai. Obrigado pela Tua presença. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui, cada família aqui representada. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem se feito presente e tem cuidado de nós.
E pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs, sobre a vida do Teu povo espalhado sobre a face desta terra, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda o Senhor fará. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Recebe, pois, a nossa oração, pois fazemos isso em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Quero convidar você com esta canção a louvar o Senhor, a não só ouvir, mas se coloque diante de Deus agora nesta canção, louve, erga sua voz, engrandeça-o por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Amém? Louvemos ao Senhor. Estremecer.
Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Antes de nós meditarmos na palavra, eu tenho alguns avisos rápidos para vocês. Peço para que você preste atenção. Alguns avisos vocês já sabem. Nós já compartilhamos com algumas pessoas pelo WhatsApp. Se você não recebeu, pode enviar uma mensagem para nós que nós enviamos até você. Mas o primeiro aviso é que no próximo domingo agora, dia 14, às 18 horas, nós vamos ter o nosso retorno presencial. Nós iremos retornar com a nossa celebração presencial. Apenas a celebração das 18 horas. A celebração da quarta-feira, Quarta da Esperança, a escola dominical, ainda continua somente online. Só a celebração das 18 horas que nós vamos retornar presencialmente, de uma maneira ainda gradual, respeitando todos os protocolos. A igreja está toda arrumada aqui para receber você com toda tranquilidade, mas vale ressaltar que você que é do grupo de risco, você que tem alguma comorbidade, você que está com algum sintoma de gripe, é importante que você fique em casa, assista a celebração online. Se você é idoso e quer vir porque está com muita saudade e a gente entende isso, converse com sua família, converse com seus filhos antes de vir. Mas é importante que você faça a sua inscrição. A gente compartilhou um link. Se a Gabi consegue colocar aí depois para vocês aqui no chat. Você que não fez a sua inscrição, que quiser fazer, é só clicar no link, vai abrir uma tela para você colocar o teu nome, o telefone. É importante que você faça essa inscrição de forma individual. Se você e mais alguém da família for vir, você precisa fazer a sua inscrição e o pessoal da tua casa também, cada um faz a sua inscrição. Tá bom? Importante também salientar alguns recadinhos para aqueles que já fizeram sua inscrição. Traga sua garrafinha de água para evitar, né, usar o bebedouro. Né? Se você for usar o banheiro, né, na necessidade de usar o banheiro, nós temos álcool para que você desinfete antes e depois do uso. Então, um ambiente bem agradável, bem tranquilo para receber você e sua família. Peço para que você continue orando em oração, para que a gente possa, nesse retorno presencial, a gente possa não só matar a saudade, mas começar essa vivência da igreja, depois de 11 meses fechada. Né? Nossa oração é que com essa vacina, tudo se encaminhe para que daqui para o final do ano, para o ano que vem, quem sabe, a gente possa estar todo mundo aqui como a gente sempre esteve. Mas ainda dentro desse novo normal, dentro dos protocolos, ainda com o culto online acontecendo, nós vamos continuar sendo igreja para a honra e a glória do Senhor. Amém? No dia 14, nós retornamos presencialmente às 18 horas. Mas às 9 horas da manhã, nós temos o retorno da nossa escola dominical dos adultos e para quem quiser assistir. Às 9 horas da manhã, no dia 14, domingo agora, nós teremos o retorno da escola dominical. Aí não precisa fazer inscrição, só esperar o link aí que eu mando para vocês e começar a assistir a aula. Vai ser uma primeira aula inaugural, eu vou estar ministrando essa primeira aula. Teremos uma participação do Giovanni Alecrim, reverendo Giovanni Alecrim, que foi o autor da revista que nós vamos estudar, Corrupção e Juízo. E vai ser um momento muito bom, uma lição muito boa. Vão ser 12 aulas que vocês certamente vão ser abençoados. E todos nós seremos abençoados pela vida dos nossos irmãos Edson e Amauri. No dia 14 também, estava me esquecendo, às 18 horas, nós vamos ter a nossa Santa Ceia online. Para aqueles que estarão aqui presencialmente, irão participar normalmente da Santa Ceia, né, dentro dos protocolos, né, nós já temos o nosso kitzinho de ceia, um kit que foi preparado aí para esse novo momento que nós vivemos, né, porque os elementos não podem ser manipulados com as mãos na hora. Mas você que vai assistir o culto online, separe os elementos, prepare a mesa aí na sua casa para que juntos nós possamos também participar da mesa do Senhor. Legal? Um próximo aviso é sobre a eleição. Sem ser este sábado, dia 13, no próximo sábado, dia 20, coloque na tua agenda. Você que é membro desta igreja tem o dever de participar. Nós estaremos com a nossa eleição de oficiais no modelo drive-thru, no drive-in. Você vai passar de carro, vai receber a lista, receber as cédulas para realizar a sua votação. É um momento importante para a igreja. Nós temos alguns irmãos que foram indicados. Dentre os indicados, nós conversamos com os mais indicados, com outras pessoas.
E algumas pessoas já aceitaram participar, já aceitaram concorrer para que, sendo eleitos, então possam assumir aí o presbiterato e o diaconato. Como que vai funcionar a eleição? No presbiterato nós temos 4 nomes. Desses 4 nomes, a igreja vai eleger 3 nomes. Nós temos a Marlene Alexandroff, o Fabrício Miguel, o Carlinhos, da Verônica, o Carlos Eduardo, Carlinhos, e o Claudinei, nosso irmão diácono Claudinei. Desses 4 nomes, a igreja vai eleger 3. Então já se coloque diante de Deus, para Deus direcionar o teu coração. Deus, Ele é soberano sobre as nossas decisões, então vamos nos colocar em oração para Deus. No diaconato vai funcionar de uma maneira diferente. Nós temos 2 nomes de mulheres para a igreja escolher um. De mulheres não, de homens. 2 nomes de homens para a igreja escolher um. O Valdemar e o Joe, o Jonatas do Amaral. Desses 2 meninos, a igreja vai escolher 2. Aí nós temos 3 nomes de meninas. A Marli, a Edna Rangel e também a Kátia Carmona. Dessas 3 meninas, a igreja vai escolher 2. Você vai ter os nomes na cédula e também vai ter um outro espaço, caso você queira votar em outra pessoa, não tem problema. Nós estamos fazendo esse processo de indicação através que nós fizemos, o conselho está fazendo isso, para que a gente possa ter um processo efetivo na nossa eleição dentro desse novo normal, já que nós não vamos poder, diante dos protocolos aqui, receber todo mundo e fazer a assembleia como nós estamos acostumados. Então, para que todo mundo possa participar, não só aqueles que podem vir no culto presencial, mas para que todos possam participar, então nós vamos fazer a eleição nesse modo, no drive-in, no drive-thru, para que você e sua família possam participar. Se você tiver dificuldade de vir, se estiver sem carro, qualquer coisa, nos avise que nós buscamos você, nós orientamos como você pode fazer a sua votação. Mas é importante que você, como membro, participe. No dia 20, durante o drive-thru, nós vamos estar entregando para você um kitzinho de aniversário, porque o mês de fevereiro é um mês muito importante para nós, não é mesmo? Nossa igreja completa 62 anos de história. E durante a eleição, quando você passar aqui para realizar a sua votação, quando você passar por aqui, você vai receber um kitzinho que vai conter um bolo, uma foto que nós estamos preparando, para você levar para a tua casa e no domingo, na celebração das 18 horas, você festejar com a gente esse momento tão importante. Então, no dia 20, além de você ter esse compromisso de votar, de ter esse compromisso como membro da igreja, você também vai ter esse compromisso de receber o seu kit de aniversário, já participando dos festejos dos 62 anos da nossa igreja. E no domingo, dia 21, nós vamos ter o nosso culto às 18 horas, normalmente, e a escola dominical de manhã. E no dia 21 vai acontecer uma coisa muito legal. Na parte da manhã, atenção você que tem neto, tem neta, você papai, você mamãe que nos ouve ou vai nos ouvir depois. No dia 21, às 10 horas da manhã, nós vamos ter o retorno do Arena Kids. Programação com as crianças. A Gabi está ali toda feliz, as meninas estão trabalhando firme. Vamos ter uma programação muito legal com as crianças. Vamos iniciar no dia 21, às 10 horas da manhã, com um culto infantil drive-in. As crianças com seus pais vão vir de carro, nós vamos preparar aqui o estacionamento da igreja, vamos ter o som, vamos ter um culto festivo com as crianças, que elas vão poder participar do carro, junto com seus pais, desse momento importante, desse retorno das atividades do Arena Kids. Então incentive seus netos, seus filhos com os filhos dele, compartilhe, nós vamos compartilhar essas informações com você pelo WhatsApp, pelo Facebook da igreja. Participe, incentive, compartilhe, conecte-se. Mesmo nesse novo normal, nós vamos iniciar o trabalho com as crianças, esse trabalho tão importante na vida da igreja. Esteja orando pelas meninas, pelos meninos que vão trabalhar, que estão organizando todas as coisas. E louvado seja Deus, porque nós temos a oportunidade de voltar, ainda que nesses moldes do drive-thru, do drive-in, e nós vamos voltar em nome de Jesus. Amém? Também, depois nós vamos divulgar com você, o pessoal vai gravar um culto, vai ser disponibilizado pelo YouTube da igreja, programação com as crianças. Então fique atento, participe, é a igreja viva,
A igreja do Senhor viva, ainda que dentro desse novo normal, dentro dessas expectativas todas que nós temos, a igreja viva do Senhor, nós vamos continuar pregando o Evangelho através desse ministério tão importante na vida da igreja. Amém? Louvado seja Deus. São esses os avisos, né, Gabi? Só esses, né? Não esqueci de nenhum? Então tá bom. Então são esses. Amém. Hoje eu quero continuar conversando com vocês sobre como ser discípulo. Semana passada nós iniciamos, nessa quarta-feira, nas quartas-feiras de fevereiro, sobre essa importante tarefa de todos nós, de sermos discípulos do Senhor. E a gente conversou um pouquinho sobre como ser discípulo, como nós podemos ser discípulo, e a gente viu da importância de nos esvaziarmos de nós mesmos, de levar a nossa cruz, de nos esvaziar do nosso ego, das nossas pretensões e viver exclusivamente para o Senhor Jesus. E hoje eu quero continuar com você nessa meditação sobre como ser discípulos. Nós estamos meditando nos domingos a importância de realizarmos a nossa missão, de entendermos algumas ferramentas que fazem parte da nossa vida para que a gente possa conseguir mais para o Senhor, de continuar como igreja, como corpo de Cristo que somos, porque a igreja somos nós, cada um de nós, como devemos continuar, quais as ferramentas e o que nós precisamos entender para realmente viver essa nossa missão. Amém? E eu quero conversar com você hoje como ser discípulo. Quais são os requisitos para que eu e você possamos ser discípulos? Durante a nossa vida, se nós olharmos para a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, se nós olharmos para a nossa história, para a nossa vida, nós vamos nos deparar com os mais diversos desafios. Estamos sendo desafiados a todo tempo. Além disso, na nossa vida, dia a dia, em vários aspectos da nossa vida, nós nos deparamos com a necessidade de preencher requisitos. É ou não é verdade? Na nossa vida, em todo o tempo, nós somos, em todas as áreas, em várias as áreas, nós nos deparamos com a necessidade de preenchermos requisitos para participar de algo, para fazer parte de algo, para ir a algum lugar, para fazer alguma coisa. Nossa vida é cheia desses requisitos que precisam ser preenchidos. Por exemplo, se alguém está pleiteando a vaga num trabalho, em alguma empresa, ela terá que preencher os requisitos que aquela empresa está colocando, está exigindo para aquela pessoa. Também quando o caso de uma matrícula, seja numa escola ou em qualquer lugar, nós precisamos preencher os requisitos que ali estão sendo exigidos. O aluno, né, até mesmo o professor, né, precisa preencher alguns requisitos, seja para estudar, para dar aula, para fazer qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos muitas vezes preencher requisitos. Por exemplo, para abrir uma conta, para comprar alguma coisa, enfim, a nossa vida é rodeada por esses requisitos que nós precisamos preencher para fazer parte de alguma coisa, para fazer algo, nós precisamos preencher esses requisitos. Hoje, por exemplo, se nós olharmos para a nossa realidade hoje, talvez você, assim como eu, não vê a hora, esteja ansioso para tomar sua vacina. A dona Alda já tomou, algumas pessoas da igreja já tomaram, mas eu, por enquanto, tenho que aguardar, porque eu ainda não preencho os requisitos necessários para aqueles que podem ser vacinados. Eu ainda não preencho esse requisito, né, na minha idade, porque ainda sou um bebê, sou novinho, né, para poder ser vacinado. Fato é, queridos irmãos e irmãs, que nós vivemos em uma sociedade que é cheia de pré-requisitos, que são pré-estabelecidos para a nossa vida, para fazermos parte de algo, para realizarmos algo. Dependendo do que você fala, dependendo do que você pensa, a maneira como você age, a maneira como somos igreja, nós devemos preencher pré-requisitos. E os pré-requisitos também são colocados diante de nós. Dependendo do que você pensa, do que você fala, ou a maneira como você age, você não pode ser amigo se você não preencher tal requisito.
Ou até mesmo dentro da igreja, muitas vezes nós colocamos pré-requisitos para aqueles que podem fazer parte da comunidade. Mas se tratando da nossa vida enquanto discípulos do Senhor Jesus, nós temos alguns requisitos que nós precisamos preencher. Não são pré-requisitos religiosos, né? Mas são pré-requisitos de uma vida, de uma verdadeira vida pautada no Evangelho e direcionada pelo Senhor Jesus. São requisitos básicos para a nossa vida. Requisitos básicos que nós devemos viver como discípulos do Senhor Jesus, que devemos preencher na nossa vida. Mas que muitas vezes nós esquecemos de vivê-los. Muitas vezes nós não vivemos esses requisitos nas nossas vidas. O Senhor Jesus, por exemplo, estabeleceu alguns requisitos para aqueles que queriam segui-lo. São requisitos que, confesso, são difíceis para nós. São requisitos difíceis de preencher. Mas são requisitos, queridos irmãos e irmãs, que, se preenchidos, eles edificam a nossa vida e modelam o nosso caráter como verdadeiros discípulos de Jesus. E para isso eu quero ler com você um texto que se encontra em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 57 ao verso 62. Um texto bem conhecido de todos nós, mas que nos faz recordar esses requisitos importantes que muitas vezes nós esquecemos de viver como discípulos de Jesus. Lucas, capítulo 9, verso 57 ao 62. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você, porém, vai e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita antes disso que eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Palavras do Senhor. Enquanto caminhava para Jerusalém, Jesus apresentou para nós aqui nesse texto os requisitos para aqueles que desejam segui-lo. Logo no início da caminhada, ele deixou claro quais são esses requisitos, e assim colocou à prova aqueles que se propuseram a segui-lo. O primeiro requisito apresentado por Jesus é desafiador e totalmente difícil para todos nós: não requerer privilégios, não querer ser reconhecido, não querer usurpar através do Evangelho, usurpar no sentido de que eu vou segui-lo, eu vou adorá-lo, mas eu tenho que ter algum privilégio. Então, o primeiro requisito que o Senhor Jesus apresenta aqui para nós, para que nós possamos entender realmente como ser verdadeiros discípulos de Jesus, é que nós não podemos requerer nenhum privilégio por sermos cristãos e cristãs, por sermos seguidores de Jesus. Não podemos e não devemos requerer nenhum privilégio para nós, porque nós não temos. Jesus diz: as raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Diante da vontade expressada aqui de alguém que disse: Senhor, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for, Jesus lança aqui o requisito e nos relembra de que o caminho para seguir Jesus não é fácil e nem tão pouco confortável.
Para ser discípulo de Jesus é preciso estar disposto a renunciar a si mesmo, como nós vimos semana passada, mas também renunciar os privilégios que nós achamos que por sermos cristãos nós temos. Esta pessoa que queria seguir a Jesus demonstrou ânimo até para seguir Jesus. Senhor, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. De certa forma, demonstrou aqui um ânimo para seguir o Mestre, para onde quer que ele fosse. Mas diante da resposta de Jesus, nós podemos ver que a sua motivação ela estava equivocada. A sua motivação estava nas aparentes vantagens que nós achamos que temos, nas aparentes vantagens que este homem aqui talvez achava que ele iria receber por seguir a Jesus. Com a sua resposta, Jesus, ele jogou um balde, vamos dizer assim, um balde de água fria no entusiasmo daquela pessoa de seguir a Jesus onde quer que ele fosse. Mostrando que o próprio Filho do Homem não tinha privilégios. Mostrando que o próprio Senhor, que o próprio Deus na figura humana não tinha privilégios por ser quem ele era. Não tinha onde reclinar a cabeça. Se fez servo, se fez homem, se fez servo, se esvaziou de si mesmo, nós sabemos. Mas o interessante para nós nesse texto aqui, queridos irmãos e irmãs, é justamente isso. Refletir e relembrar de que como cristãos que somos, como servos do Senhor Jesus, como discípulos do Senhor Jesus, nós não detemos nenhum privilégio para nós. Nós não somos melhores nem maiores do que ninguém com qualquer coisa. Jesus, por exemplo, nunca falou da vida de um discípulo como se fosse algo fácil, fosse algo compensador, que teríamos privilégios. Do ponto de vista humano, como a humanidade, como a sociedade muitas vezes coloca diante da nossa vida, os privilégios por fazermos ou realizarmos alguma coisa. Mas o Senhor Jesus nunca prometeu para os seus discípulos uma compensação, privilégios por segui-lo. Sempre deixou claro, pelo contrário, sempre deixou claro que ser discípulo, ser o seu seguidor, é uma experiência desafiadora para todos nós, que envolve perdas, envolve renúncia, envolve desconforto, envolve resignação, perseverança, porque nós não somos privilegiados, nós não podemos requerer nada, nem querer ser superiores, como muitos fazem. Jesus deixa claro aqui para nós, queridos irmãos, que quem se apresenta para ser discípulo de Cristo deve refletir se está mesmo disposto a segui-lo, se está disposto a perder os seus privilégios, se está disposto a perder a sua própria vida, como vimos semana passada. O Senhor Jesus deixa claro aqui para nós, na sua resposta e nas suas palavras, que uma profissão de fé, a profissão de fé que nós fazemos, declarando o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, uma profissão de fé movida apenas pela empolgação, não se sustenta. Porque se nós desde já não entendermos o que é ser e como ser discípulos de Jesus, nós corremos o risco de nos frustrar, e essa empolgação que muitas vezes nós criamos, de que agora, ou como vem sendo pregada por aí, de que agora como cristão, agora que eu virei crente, eu não tenho mais problemas. Pelo contrário, agora que eu sou crente, agora eu vou ficar rico. Nós precisamos entender, queridos irmãos e irmãs, e sermos honestos com o nosso próprio coração, que para fazer parte, aqueles que se colocam, se inclinam diante do Senhor na humildade para caminhar junto com Ele, esta caminhada é bem diferente do que costuma ser prometido por alguns líderes religiosos.
Porque o próprio líder supremo, o pastor supremo das nossas vidas, não prometeu privilégios, conquistas e superioridade. Muito pelo contrário. Muitas pessoas têm prometido somente alegria, vitória e prosperidade. Mas a vida cristã é muitas vezes sofrimento, renúncia. Isso porque, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos entender que como cristãos, nós não seguimos o curso deste mundo. Mas isso também não significa que nós não seremos abençoados. Isso não significa que nós não seremos abençoados como nós temos sido, amém? Como temos sido abençoados mesmo diante das nossas dificuldades. Mas significa que o primeiro requisito para nós, como discípulos de Jesus e para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, é entender que o fato de sermos discípulos não nos faz melhores e nem merecedores. Tampouco temos tampouco podemos requerer algo para nós. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus nos convida. O Senhor Jesus nos chama. Vocês querem me seguir? Então se esvaziem de seus privilégios. O segundo requisito apresentado por Jesus nesse texto aqui é a disposição. E essa disposição ela precisa ser verdadeira enquanto nós estivermos aqui. Não é somente uma disposição lá, quando a gente aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, e a gente estava disposto em servir, em fazer, mas que hoje talvez nós não temos mais a mesma disposição. Jesus aqui nos diz que um outro requisito que nós precisamos ter na nossa vida como discípulos é a disposição. Ou seja, o discípulo de Jesus, nós como seguidores de Jesus, precisamos estar dispostos a segui-lo em todo tempo, dia a dia, enquanto estivermos aqui. Diferentemente da primeira pessoa, no texto nós vimos, diferentemente da primeira pessoa que se dirigiu a Jesus, agora o próprio Senhor se dirige a outra pessoa e chama: siga-me. Mas essa pessoa respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Deixe-me primeiro ir sepultar o meu pai. E o que isso nos revela? Nos revela que, bom, vamos olhar o contexto. Sepultar um pai falecido era um dever importante naquela época. Sepultar uma pessoa era um dever importante, principalmente alguém da família. E Jesus claramente, queridos irmãos e irmãs, defende que os pais devem ser honrados, conforme ele mesmo diz lá em Mateus capítulo 15, do verso 1 ao 9. O pedido era totalmente compreensível, o pedido deste homem, deixa primeiro eu sepultar o meu pai, era totalmente compreensível, mas ao que parece, essa resposta, na verdade, era uma tentativa de fuga do chamado em segui-lo e obedecê-lo por toda a vida. Nessa época, por exemplo, o sepultamento no judaísmo muitas vezes abrangia um período de 1 ano. Depois que a pessoa era sepultada, por um período de mais 1 ano ainda, a pessoa estava dentro desse ambiente de sepultamento, diante dessa questão da família enlutada. Por isso essa resposta deste homem, de acordo com alguns comentaristas, a gente olhando o contexto, tem muito mais a ver com uma desculpa, uma fuga, uma não disposição em segui-lo, em ir e consagrar a vida inteiramente para que ele a direcione. Não que ele não poderia fazer aquilo. A outra pessoa disse, e ainda há uma outra pessoa, uma terceira pessoa no texto, que diz a Jesus que queria segui-lo. Quero segui-lo, mas a resposta também não foi a resposta que Jesus imaginava. Ele diz: permita que antes disso eu me despeça dos que estão em minha casa,
Permita que eu me despeça das pessoas lá em casa, dos meus parentes, dos meus queridos, da minha família. Essa resposta também não revê esse requisito e não traz esse requisito de uma disposição. Ele queria seguir, mas não agora. Primeiro queria se despedir de casa. Mostrou relutância na sua decisão. Jesus então respondeu para ele: ninguém que põe a mão no arado olha para trás está apto para o reino de Deus. E nós, queridos irmãos e irmãs, todos nós temos essa tendência, temos a tendência de não nos desligarmos do passado, das coisas que antes fazíamos, dos costumes que antes tínhamos. Mas o discípulo de Jesus, se nós quisermos viver como discípulos de Jesus, nós não devemos olhar para trás, caso contrário, não estaremos aptos para o reino de Deus. Mas o que isso significa? O que essas palavras de Jesus, não estar apto ao reino de Deus, significa para nós? Significa que não temos disposição de segui-lo, mas também Jesus está nos revelando aqui que nem mesmo a nossa família, amigos ou coisas que são essas coisas que são verdadeiramente importantes para nós, é fato, mas qualquer outra coisa não deve nos fazer voltar atrás nessa entrega total, nessa disposição em servi-lo como Senhor absoluto das nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou aqui nessa igreja desde 2015, 28 de dezembro de 2015 eu cheguei aqui. Em 2014 eu vim para o seminário, nós estamos em 2021. Não só lá na época de seminarista, mas inclusive hoje como pastor. Quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, eu não pensei em desistir, em olhar para trás e voltar para trás e ficar perto da família, perto dos que eu amo. Não é fácil estar aqui, estar longe, mas o Senhor nos diz que aquele que olha para trás não está apto para o reino de Deus. Isso não significa que eu não tenho saudade, que eu não os amo, que eu não os queria por perto. Mas eu tenho um chamado, e todos nós, cada um de você que está aqui acompanhando essa celebração, todos nós temos esse mesmo chamado, de nos dispormos com inteireza de coração, de nos desvencilharmos da nossa própria vida, de nos vencilharmos das coisas que nos atrapalham de vivermos o reino de Deus. A expressão que Jesus usa aqui, apto para o reino, não se refere à nossa salvação, não se refere ao tempo vindouro, não se refere à salvação, mas ao serviço. Não estar apto para o reino quer dizer que nós ainda não entendemos que nós temos um serviço a cumprir. Não em favor ao nosso próprio entendimento, mas em favor ao reino de Deus. Estar apto aqui, quando Jesus fala que aquele que olha para trás não está apto, ele está dizendo que esse não está apto a realizar o serviço, não está apto para o serviço do reino. Porque, queridos irmãos e irmãs, se nós não nos desligarmos de tudo, se nós não nos desligarmos do nosso passado, do nosso velho eu, não seguirmos de fato o Senhor Jesus e não entendermos que de fato Ele deve ser o Senhor absoluto das nossas vidas e não entendermos de fato como viver neste mundo segundo os padrões do reino de Deus, nós ainda não nos desvencilhamos de muitas coisas que estão lá atrás e que nós não conseguimos nos desprender para nos dispor inteiramente ao serviço de Deus. Estar apto é a consequência de o amarmos sobre todas as coisas. Estar apto para o reino de Deus é nos desvencilharmos de toda e qualquer coisa e amá-lo acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma.
Se fizermos isso, Ele nos direcionará com sua graça. Se nos dispormos com inteireza de coração, Ele vai nos usar e vai nos levar a sermos instrumentos nas mãos dEle onde nós estivermos. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, concluindo, se quisermos realmente sermos verdadeiros discípulos de Jesus, nós precisamos preencher esses dois requisitos que nós aprendemos ou relembramos hoje com Jesus aqui. Nós precisamos dizer não aos nossos privilégios, ou à superioridade que nós achamos que temos por ser discípulos de Jesus, e nós precisamos estar dispostos a servir sem olhar para trás, sem nos prender ao passado ou qualquer outra coisa que não nos deixa nos dispor por inteiro ao serviço do reino de Deus. Que possamos, em nome de Jesus, responder diferentemente das respostas que vimos no texto, que possamos responder, eu e você, positivamente todos os dias ao chamado de Jesus para segui-lo, para sermos instrumentos nas mãos dele, onde estivermos. Que o Espírito Santo nos conduza e nos direcione, que possamos responder a esse chamado, a esse amor imutável, que possamos responder positivamente à graça que nos alcança todo dia, para que possamos desfrutar de um relacionamento verdadeiro com o nosso Senhor dia a dia. Não só falar que somos, mas que através da nossa vida as pessoas possam enxergar um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. E que através das nossas vidas nós possamos fazer novos discípulos de Jesus. Porque se nós nos desligarmos do nosso passado, nos desligarmos dos nossos privilégios, se nós nos dispormos verdadeiramente ao Senhor, isso vai se refletir no nosso amor para com o próximo, na nossa vida em sociedade, na nossa vida em comunidade, principalmente diante de tudo o que nós temos vivido. Muitos têm buscado privilégios, reconhecimento, ao lugar de se esvaziar e se colocar diante do Senhor. Muitos, queridos irmãos e irmãs, têm se disposto para tantas outras coisas e não têm se disposto a servir, a se colocar diante do Senhor para que Ele use onde Ele quer. Portanto, que nós realmente reconheçamos esses requisitos e estejamos dispostos a servi-lo com inteireza de coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos alguns pedidos de oração que foram colocados aqui. A Gabi está trazendo para nós orarmos juntos com você e por você. Obrigado. Vamos lá. Antes de eu ler aqui os pedidos que foram colocados, nós temos um aniversariante no dia de hoje. A Marlene está aqui, acho que a Marlene está aqui. Tio Alex, o Alexander Alexandrov, está completando mais um ano de vida hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Temos mais alguns aniversariantes nessa semana. A Josiane Lago também faz aniversário amanhã, se eu não me engano. Mas hoje o tio Alex, o Zion fez aniversário, dia 5 também o Zion do Lucas, mas hoje o tio Alex completa mais um ano de vida, então nós vamos agradecer a Deus por mais um ano de vida do Alex, mais um ano de vida dos nossos irmãos que aniversariaram nesta semana também, amém? O João Rocco, nosso irmão João, ele agradece pela liberação do processo de trabalhista de sua filha, Júlia, e que Deus abençoe a Júlia e o marido na compra do seu primeiro carro. Então, louvado seja o nome do Senhor, que aprove a ele que esse processo chegasse ao fim e fosse aí, trouxesse aí benefícios para a filha, para a Júlia
para o Marcelo, para o marido. Vamos agradecer a Deus. A Nina pede oração pelo Luiz Moraes, que está internado, hospitalizado, com Covid há um mês. Nós vamos orar pelo Luiz também. E agradece a Deus pela recuperação da saúde do Geraldo. Louvado seja o nome do Senhor pelo cuidado na vida do nosso irmão Geraldo. E o Wagner pede oração pela Luzia Lopes, que está se recuperando de cirurgia para a retirada de um tumor da vesícula. Vamos orar pela vida da Luzia Wagner, em nome de Jesus, para que ela esteja plenamente recuperada. Amém? Após a nossa oração e a bênção, nós vamos ter ainda mais uma música para você louvar ao Senhor. Lembrando que no domingo, às 9 horas da manhã, nós temos o reinício, né? Vamos recomeçar os trabalhos com a Escola Dominical dos Adultos e às 18 horas, no domingo, nós temos a Santa Ceia online. Aqueles que podem estar presencialmente, façam a sua inscrição. Você que é do grupo de risco, está com algum sintoma de gripe, ainda continue em casa, converse com sua família caso você queira vir e vamos juntos, mesmo que ainda diante desse novo normal, vamos juntos continuar para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Isso não significa que nós não devemos continuar nos cuidando. A pandemia não acabou. Isso não significa que a pandemia não nos traz mais preocupações. Muito pelo contrário. Nós estamos fazendo tudo bem criteriosamente para receber as pessoas, com todo cuidado. Todos nós, cada um de nós, quando sairmos de casa, precisamos continuar nos cuidando. O álcool em gel, nosso companheiro fiel, máscaras, ainda precisamos ter cuidados necessários, porque a pandemia não acabou. Mas nós precisamos começar a retomar as nossas atividades, as nossas vidas, como todos nós já temos retomado aí com o nosso trabalho, com as viagens. Então, nós vamos clamar ao Senhor que Ele continue nos guardando, nos livrando, e também nós continuemos como pessoas, cristãos e cristãs, como cidadãos, cuidando uns dos outros diante desse mal que ainda se faz presente no nosso mundo. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por este tempo. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor que nos cerca a cada dia, Pai. Obrigado por esta palavra que nos relembra e nos exorta, ó Pai, dos requisitos, da maneira que devemos viver como Seus discípulos. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos direcione e nos capacite a cada dia nos lembrarmos que nós não temos privilégios, que nós não somos superiores e nem privilegiados, mas que nós, Senhor, nos humilhemos em serviço ao próximo, considerando o outro superior a nós mesmos, como a Tua palavra nos ensina, e que o Senhor nos use de maneira sobrenatural, Pai. Que nós possamos nos dispor de uma maneira integral, de uma maneira inteira, Senhor, para que o Senhor nos use. Que nós possamos, ó Pai, nos desligar do passado e de qualquer outra coisa que ainda nos impeça de nos dispor inteiramente, Pai, para servir, seja na igreja, para servir como pessoas onde estivermos, sendo instrumentos nas Tuas mãos. Pedimos, ó Pai, por cada irmão, cada irmã que está aqui. Pedimos pelo nosso irmão João, Senhor João Rocco, que o Senhor continue a abençoá-lo. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor provisionou todas as coisas para a Júlia e para o Marcelo, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pela Tua provisão na vida deles, ó Pai. Pedimos pela a vida do Geraldo, pela vida da Nina, que o Senhor continue a abençoá-los, a sustentá-los. Obrigado, ó Pai, pela recuperação na saúde do Geraldo, que o Senhor continue a abençoar o nosso irmão em nome de Jesus, ó Pai. Pedimos pelo Luiz Moraes, que ainda está hospitalizado por Covid. Coloque Tua mão, Senhor, sobre ele, recuperando ele por completo em nome de Jesus, ó Pai. Pedimos também oração pela vizinha Lourdes também, da Nina, que está com Covid. Coloque Tua mão sobre a Lourdes, ó Pai. Restaure a saúde da Lourdes em nome de Jesus. E assim como todos aqueles que estão acamados, ó Pai, vítimas dessa doença, que o Senhor esteja cuidando, em nome de Jesus, ó Pai. Pedimos pela vida do nosso irmão Wagner Maia, que o Senhor continue a abençoá-lo e sustentá-lo em nome de Jesus. E ele pede oração pela amiga, Senhor, pela Luzia Lopes, que está se recuperando da cirurgia, na retirada de um tumor que ela tinha na vesícula. Que o Senhor coloque Tua mão sobre a vida da Luzia, recuperando, Senhor, restaurando a saúde dela por completo, em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, por este tempo.
Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que nos envolve. E que o Senhor continue, ó Pai, a nos direcionar e a nos capacitar como teu povo, como a tua igreja, como teus servos, como teus discípulos, ó Pai. Nos despeça em paz, nos dê uma noite de descanso renovadora, para que amanhã a gente possa estar, Senhor, dispostos a realizar as nossas atividades, nos lembrando sempre que nós precisamos nos dispor a cada dia a sermos instrumentos nas tuas mãos, a estarmos aptos para o serviço, Senhor, do teu reino, e que possamos, ó Pai, nos esvaziar de nós mesmos, nos desvencilhando de tudo aquilo que nós achamos que temos, mas que nós nos coloquemos inteiramente nas tuas mãos, porque tu és soberano sobre as nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos pela vida do tio Alex, que completa mais um ano de vida na data de hoje. Que o Senhor coloque tua mão sobre a vida do Alex, Senhor, cuidando dele, cuidando, Senhor, da saúde, provisionando todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela vida dele, pelo que ele é nas nossas vidas também. Abençoe a Marlene, toda a família, continue guardando, sustentando, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado também por aqueles, te louvamos pela vida daqueles que também vão aniversariar nesta semana, ou aniversariaram no início da semana, como o pequeno Zion, filho do Lucas. Que o Senhor continue a abençoá-lo em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor tem se feito presente e tem nos abençoado. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos pecados. Recebe a nossa oração, pois fazemos isto em nome de Jesus. Amém? Recebeis a bênção e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo estejam com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Louvemos ao Senhor com mais uma canção. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti. Teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá
nome dá louvor, sentido alegria.